uma mentalidade de que os dias são difíceis para falarmos de Jesus. Não são fáceis, mas também não são tão difíceis como nós os queremos fazer. E o texto que nós vamos ler é lá em João 4,35. O Senhor vai dizer que a seara está madura. A seara está pronta. Irmãos, nunca foi tão fácil falarmos de Jesus e que de forma que as pessoas pudessem nos dar ouvidos como nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje, irmãos, o mundo está a viver tempos muito difíceis. Experimente ligar a sua televisão e ouvir os canais de notícias e os irmãos vão ver que desde o princípio até ao fim está sempre a repetir, não há notícia nenhuma boa ali. Não há notícia nenhuma boa. O mundo está a caminhar para um caos. O mundo está a caminhar para um caos. As pessoas estão a observar e a ver que o mundo está a caminhar para esse caos e elas estão a começar a sentir-se inseguras porque aquilo que elas confiavam outrora, hoje já não vale a pena confiar. Não vale a pena confiar no dinheiro, não vale a pena confiar nos bens, nas coisas que nós temos, porque isto de um momento para o outro dá um boom e tudo aquilo que se tem, tudo se perde. Não vale a pena confiar na saúde, porque a saúde está um caos. E as pessoas estão a começar sem saber para onde se virar. E nós, se nós quisermos ser realistas, os campos estão brancos para a ceifa. Os irmãos estão cá? Amém? Os campos estão brancos para a ceifa. Vamos ler o texto de João, capítulo 4, verso 31 até ao verso 42, que diz assim: E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E depois de ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Irmãos, Jesus disse aos seus discípulos: erguei os vossos olhos e vede os campos. É tempo de nós, irmãos, levantarmos os nossos olhos. Os irmãos estão cá? Porque a igreja tem andado de cabisbaixa. Sabem o que é esta expressão de cabisbaixa? Não sei se... O meu pai gostava muito de andar a olhar para o chão, porque ele realmente, talvez por causa disso, ele de vez em quando encontrava dinheiro.
E por isso ele andava sempre a olhar, sempre a olhar, sempre a olhar para o chão. Ele andava e a andar, sempre a olhar para o chão. E olha, uma vez encontrou uma nota, outra vez encontrou umas moedas, outra vez encontrava sempre alguma coisa. Não sei se calhar nós andamos a andar também de cabisbaixo, a olhar para o chão, pensando, bom, talvez eu vou encontrar aqui alguma nota, alguma coisa que possa me ajudar a resolver a minha vida. Jesus diz, erguei os olhos. Precisamos de levantar os nossos olhos, irmãos. A igreja precisa de erguer os seus olhos e ver a terra que está à sua volta. Porque se nós levantarmos os nossos olhos e vermos a terra que está à nossa volta, nós vamos ver muitas vidas para ser salvas. Eu esperava ouvir um amém dos irmãos. Porque é isto que eu vejo com os meus olhos levantados. Eu vejo vidas sedentas de ouvir a palavra do Senhor. Eu vejo vidas sedentas de ouvir o Evangelho. Eu vejo vidas sedentas de ouvir de que Jesus os ama. Eu vejo vidas sedentas de ouvir de que Jesus está importado com eles. Eu vejo vidas necessitadas de ouvir uma palavra, um abraço. Eu quando olho e vejo, eu vejo montes de pessoas necessitadas de ouvir de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos, erguei os olhos e vê dos campos que já estão brancos para a ceifa. Este versículo, irmãos, é uma chamada de Deus para vermos o mundo com os olhos dele. Não com os nossos olhos. E nós andamos a olhar com os nossos olhos e então andamos de cabisbaixo, a olhar para o chão, a ver se é dali que nós encontramos a solução para a nossa vida, mas a solução para a vida do homem vem unicamente e exclusivamente de Jesus Cristo. Amém? De Jesus. Enquanto os discípulos estavam distraídos com as necessidades naturais, e se nós víssemos no início do texto, diz que os discípulos, não é, rogaram ao Rabi, come. Eles tinham ido comprar alguma coisa para comer, e Jesus disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos começaram a interrogar, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Não. Ele estava empenhado e preocupado em fazer a vontade do Pai e levar a palavra do Senhor até aquela mulher e nós vimos depois o que aconteceu. Irmãos, é importante, irmãos, a igreja precisa levantar os seus olhos. Ontem, na pregação da juventude, não é? Falava-se que esta é importante, é um tempo importante para esta geração de jovens. Eles fazerem algo, levantarem também a sua cabeça. É importante, irmãos, nós não podemos continuar mais assim. Nós depois queixamos-nos de muitas outras coisas, não vimos o fruto que nós queremos. Sabem porquê? Porque nós andamos de cabeça baixa. Nós precisamos, irmãos. O salmista dizia, e levo os meus olhos para onde? Para baixo. E levo os meus olhos para os montes. É de lá que vem o meu socorro? Não, não é de lá que vinha o socorro dele, não. O socorro dele vinha do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, é importante levantarmos os nossos olhos porque os campos estão brancos e não ficarmos distraídos com as necessidades naturais como os discípulos estavam distraídos com as necessidades naturais da vida, sim, com o comer, com o vestir, mas Jesus estava mais importado, estava mais interessado em fazer a vontade do Pai. Irmãos, é importante comer, é importante beber, é importante vestir, é importante ter casa, mas irmãos, é importante e é mais importante fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, irmãos, é partilharmos o Evangelho de Jesus Cristo. Não vale a pena dizermos e olharmos, estão poucos, podiam estar mais. Estão poucos porque nós estamos de olhos baixos e não estamos a olhar para a seara que está pronta para ceifar. Os irmãos estão cá? Os campos estão brancos, irmãos. A missão é urgente. Existe a necessidade de levantar os olhos. Existe necessidade de levantarmos os nossos olhos para vermos à nossa volta. Existe a necessidade de levantarmos os nossos olhos para olharmos para o Senhor. Porque é de lá que vem a ajuda, o socorro, é dele que vem. Mas nós precisamos de levantar os nossos olhos e ver. Erguei os vossos olhos. Jesus,
confronta a visão limitada dos discípulos. Eles estavam preocupados com comida, com religião, com tradições, não viam as vidas e as almas que estavam à sua volta. A missão começa com uma mudança de visão, não com uma mudança de geografia, mas com uma mudança de visão. Nós precisamos de mudar a nossa visão, irmãos, nos nossos dias. Então que Deus nos ajude, irmãos. Ainda há trabalho para fazer. Ficamos muito agarrados à vida de Jesus, ficamos muito agarrados, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Oh, irmãos, Jesus só vai voltar depois do Evangelho chegar. E ele ainda não chegou. Há um trabalho, há uma missão que nós ainda temos que fazer. Há algo que é obrigatório nós fazermos. O Senhor não nos salvou unicamente para estarmos sentados na cadeira a ouvir. O Senhor salvou-nos para nós ouvirmos, para nos levantarmos e irmos. Fazermos a sua obra. Realizarmos a sua obra. Há necessidade de levantar os olhos. A missão começa com uma mudança de visão, não com uma mudança de geografia. Nós precisamos de mudar a nossa visão, irmãos. A igreja precisa de mudar a sua visão nestes dias em que estamos a viver. Precisamos de ver as pessoas à nossa volta, os povos não alcançados, as oportunidades diárias que o Senhor nos dá para ganharmos vidas para Jesus. Olha, o para-brisas da carrinha da igreja ali que nós temos em Odmira, em outubro, eu vinha com a carrinha para não sei se ia buscar umas irmãs, e há uma pedra que salta e bate no para-brisas, e o para-brisas ficou ali com um bocadinho estalado. E eu fui lá à classe drive, à classe qualquer coisa. Classe drive, acho eu. Carglass, obrigado, é isso, Carglass. Eu já estava a trocar e estava a ver que estava a trocar aqui qualquer coisa. E eles disseram, está bem, ficaram com os meus dados, com os apontamentos, tudo. Sim, nós vamos entrar em contato com a companhia e logo, isto são coisas de 2, 3 dias, nós chamamos. Passou 2, 3 dias, passou uma semana, passou 2, passou 3, eu fui lá. Então, vocês disseram que era 2, 3 dias, isto ainda não está, ainda não... mostre-me lá, diga-me lá outra vez o seu nome para eu ver aqui no computador. Pois... Olha, mas está quase. Eu nunca mais tinha lembrado, não é? Eu vi mesmo que ele nunca mais tinha lembrado de mim. Mas pronto, está bem. Mas olha, isto mais 2, 3 dias isto está. Está bem, sim senhor. E foi passando até esta semana. Esta semana ligaram-me. Olha, era por causa do para-brisas, o senhor... Disse, graças a Deus. E eu fiquei assim, bom, mas se calhar já não vou. Isto já não instalou mais. Eu já não vou. Acho que já não vou. Já não vou. Mas há uma coisa que dizia, não, vai, porque isto pode de um momento para o outro instalar mais e depois vais ficar a pensar porque é que não foste. Então, está bem, eu vou. Eu fui. E então o senhor reparou o vidro e quando foi na altura depois de lá assinar os papéis para o seguro, eu sentei-me com o senhor que é o dono e... O senhor pediu desculpa e disse, pois, é porque isto realmente já há bastante tempo, isto desde outubro que ando nisto, e realmente eu pensei que os senhores já não queriam trabalho, que já estavam satisfeitos, que já... Não, nada disso. Olha, eu vou-lhe contar o que é que aconteceu. Eu tive um brutal acidente a 150 km por hora. Sabe, eu nasci de novo. Ora, aqui está a oportunidade. E sabem, e ali naquela oportunidade, eu pude partilhar do Evangelho com aquele homem. Pude falar de Jesus. Pude falar de que realmente o Senhor lhe tinha dado uma nova oportunidade, mas que ele não a desperdiçasse, porque pior do que morrer fisicamente é morrer eternamente. Isto para dizer o quê, irmãos? Passamos a nossa vida com a cabeça baixa, a ver passar as coisas à nossa volta, irmãos, e não estamos a aproveitar as oportunidades diárias que o Senhor nos está a dar para falarmos dele.
para partilharmos do seu Evangelho, para partilharmos de que Ele é o Senhor que salva, que cura, que liberta, que transforma, que dá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós andamos de cabeça baixa e nós não conseguimos ver aquilo que está à nossa volta. Irmãos, nós precisamos de fazer aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: levantem os vossos olhos e vejam que a seara está pronta para ceifar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a igreja está a olhar para dentro quando Jesus manda olhar para fora. Muitas das vezes, irmãos, a igreja encontra-se como os discípulos, preocupados com a comida, com a roupa, com a religião, com a tradição, mas não consegue ver as almas perdidas, não consegue ver aqueles que estão vagueando, que estão a precisar de ouvir de Jesus, que estão a precisar de ouvir de uma palavra de esperança acerca de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é tempo de levantarmos os nossos olhos. Amém? Os irmãos concordam comigo? Então, quando concordarem comigo, podem dizer amém. Tá bom? Assim eu vou perceber que os irmãos concordam comigo. Irmãos, levanta os teus olhos e vê aquilo que está à tua volta e que é trabalho teu. É trabalho teu. Porque és tu que estás ali. És tu que podes falar. Então levanta os teus olhos e vais ver como a seara é grande e como os ceifeiros são poucos e como a seara está pronta para ser colhida. Louvado seja o nome do Senhor. Os campos estão brancos, irmãos. A missão é urgente. Existe uma grande multidão pronta para ser alcançada. Está difícil. Os irmãos ouviram? Os campos estão brancos, a missão é urgente e existe uma grande multidão pronta para ser alcançada. Jesus diz para os seus discípulos: vê dos campos, olha para o campo. Olha para o campo. É verdade que havia aqui, não é? Os campos, de alguma forma, que os discípulos estavam a pensar eram os campos, não é? De trigo reais, aquele trigo do pão, e Jesus estava a falar de outro campo, que eram os corações. Estavam sensíveis, estavam prontos, estavam preparados para ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e se nós olharmos, os corações estão prontos para ouvir falar de Jesus. Os corações estão prontos para receber Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 4, 7, 31, depois do encontro de Jesus com a mulher samaritana, ela foi à cidade dos samaritanos, lá, foi à cidade, estava a vir, não é? Foi lá à cidade falar acerca daquilo que tinha acontecido e nós vimos que a seguir aquela multidão, aquelas pessoas quiseram vir ouvir daquilo que Jesus tinha feito na vida dela. E há aqui uma expressão muito interessante no verso 42, quase ao terminar, estas pessoas vão dizer, e diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aquela mulher, depois de receber de Jesus aquela mensagem, depois de perceber que era Jesus, ela não ficou ali parada, ela teve que ir à cidade, teve que ir partilhar daquilo que tinha recebido. Irmãos, e nós, como é que nós conseguimos estar parados, sentados, sem partilhar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida? Ou será que Jesus não fez nada na vossa vida? Jesus não fez nada na vossa vida? Na minha fez. Na minha fez. E por isso eu quero partilhar aquilo que Ele fez na minha vida. Eu quero dizer que Ele é o Senhor. Eu quero dizer que Ele é o Salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, esta mulher, ela não pôde ficar mais ali. Ela teve que ir à cidade falar, partilhar. E aquela multidão veio e ouviu. E depois ela própria constatou. E disse: já não é pelo aquilo que tu dizes, é pelo aquilo que nós vimos. Mas a mulher teve que ir. A mulher teve que partilhar.
Irmãos, nós temos que ir, nós temos que partilhar. Irmãos, os campos estão sedentos, os campos estão prontos, irmãos. As pessoas estão prontas para ouvir falar de Jesus Cristo. Eu não sei se até está alguém aqui nesta tarde que nunca ouviu falar de Jesus, ou provavelmente já ouviu, mas depois desviou-se, ou nunca ouviu e é a primeira vez que está aqui. Não está aqui por acaso. Está aqui porque o seu coração está pronto para ouvir falar de Jesus. Porque há algo que necessita, e esse algo que você necessita, só Jesus pode preencher. Só Jesus pode preencher o vazio, a insegurança da sua vida. Só Jesus pode preencher. Louvado seja o nome do Senhor. Então você está no lugar certo para ouvir acerca do Senhor Jesus Cristo e ver aquilo que Ele vai fazer e pode fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é tempo de nós olharmos e vermos esta multidão, porque ela está aí à nossa volta, irmãos. Não podemos continuar da mesma forma. Não podemos continuar, irmãos, da mesma forma, irmãos. É importante agirmos, é importante fazermos algo. Irmãos, um dia quando chegarmos à presença do Senhor, o Senhor vai requerer de nós. O Senhor vai requerer de nós. Não se tu cantastes, se tu tocastes, se tu pregastes, o Senhor vai requerer quantas vidas ganhastes para mim. Quantas pessoas ganhastes para mim? Quantas pessoas ganhastes para mim? Irmãos, a maioria de nós estamos aqui, fomos ganhos por alguém. E alguém que está aqui, será que foi ganha por nós? Quantas vidas tens ganho tu para Jesus? Ai, eu sou muito envergonhado. Ai, eu não sei o que dizer. O Senhor diz, abre a tua boca e eu a encherei. Não tenhas medo, não tenhas receio. Partilha aquilo que Jesus fez na tua vida. Partilha aquilo que é teu. Não tens que inventar nada, não tens que falar da vida do outro, daquilo que Deus fez na vida do outro. Fala daquilo que Deus fez na tua vida. É tempo de levantarmos os nossos olhos e alcançarmos, irmãos. É tempo de alcançarmos. Irmãos, Portimão precisa ser alcançado para Jesus. Irmãos, isto é tempo. Porque se nós... Os irmãos sabem, quando um campo está pronto para ser colhido, podem acontecer duas coisas. Ou três. Ou nós não colhemos, e o grão vai cair e apodrecer, não é? Ou então vai vir outro atrás de nós colher aquilo que nós devíamos ter colhido. Os irmãos ouviram? Estão cá? Estão cá? E depois vamos correr atrás do prejuízo a queixar-nos. Esse grão é meu. Esse grão é meu. Não, não. Tu tiveste a oportunidade de o colher e não o colhestes. Irmãos, é tempo de nós nos levantarmos e colhermos. Porque o Senhor nos está a dar nas nossas mãos uma seara pronta para ser colhida. E nós estamos a ir não por autorrecriação nossa, mas estamos a ir no nome dEle. No nome dEle. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, há cidades abertas para o Evangelho. Há portas abertas para o Evangelho. Há nações com fome de ouvir falar de Jesus. Há pessoas sedentas de ouvir falar de Jesus. Jesus afirma, a oportunidade missionária está diante de nós. A oportunidade de partilhar a palavra do Senhor está diante de nós. Porquê? Porque a seara está pronta para ser colhida. Enquanto muitos pensam que o mundo está fechado para o Evangelho, Jesus diz-nos que os campos estão brancos. A perspectiva humana é focar-se nas dificuldades. Muitos veem barreiras culturais diferentes, resistência religiosa, perseguição, secularismo. Os discípulos também achavam os samaritanos difíceis e pouco receptivos. No entanto, uma mulher pecadora de má porte vai, fala, testifica, e aqueles homens vêm e ouvem falar de Jesus. Porque ela não falou dela, mas ela falou daquele Jesus com quem ela se encontrou.
e que lhe disse tudo aquilo que ela era. Louvado seja o nome do Senhor. A visão do homem é limitada e geralmente é negativa, irmãos. Jesus vê a oportunidade aonde nós vimos obstáculos. E nós só vimos obstáculos, mas Jesus vê oportunidades. Jesus aponta para a multidão dos samaritanos vindo até ele. O que parecia um povo distante estava agora sedento pela palavra de Deus. Onde nós vimos portas fechadas, Jesus vê corações abertos, corações prontos para ouvirem a sua palavra e serem cheios do Espírito Santo de Deus. Os campos estão brancos, irmãos, e a missão é urgente. Existe urgência da colheita, pois os campos já estão brancos, o grão está branco, indica maturidade extrema. Qualquer demora pode significar a perda da seara. Irmãos, se nós não colhermos, outros vão colher no nosso lugar. Nós precisamos de nos levantar, erguer a nossa cabeça e colhermos aquilo que por direito o Senhor nos tem dado. Temos que nos levantar e possuir a terra que o Senhor nos tem dado, não com medo, mas com confiança no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. A urgência é clara, irmãos. Pessoas morrem sem Cristo. Vocês sabem, diariamente estão pessoas a partir para a eternidade sem Deus. Sem Deus. Sem salvação. Estão indo parar ao inferno, e quando eu podia ter feito alguma coisa ao meu vizinho, aquele senhor, o outro lá do trabalho, o outro assim, o outro assim, o outro assim. Irmãos, diariamente ouvimos pessoas à nossa volta que partem. E o que nós estamos a fazer, irmãos, para levar o Evangelho até essas pessoas? Este senhor tinha o seu coração mais que preparado para ouvir. Eu ainda fiquei de lhe levar uma Bíblia. E quero ainda estar com ele para levar a Bíblia. Não a tinha na carrinha. Mas eu quero levar, porque aquele é um coração que está assim dele. Ele diz, a minha vida mudou a partir daquele dia. A minha vida mudou. Sabe, tinha um amigo que teve um acidente e está há 3 semanas em coma. Tive um outro amigo também que também teve um acidente e está todo partido. Eu tive um acidente e o meu carro ficou sem conserto. Eu ia a 150 km por hora. O meu carro deu não sei quantas voltas. Olho para mim. Não tenho um arranhão. Não tenho nada. Alguma coisa existe. Eu dizia, existe sim. Existe um Deus que o ama. Existe um Jesus que morreu na cruz por si. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Irmãos, há corações, não sei o que vai acontecer àquele homem, mas sei que aquele homem tem um coração receptivo e que o Espírito Santo de Deus está a trabalhar nele. E eu não podia perder a oportunidade, porque se eu não falasse, alguém ia falar de outra coisa. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. É tempo de levantarmos os nossos olhos. É urgente colhermos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não disse que os campos ficarão brancos. O Senhor disse, os campos já estão brancos. Já estão. Não é ficarão, não é futuro, é presente. E se o Senhor disse na sua altura que os campos estavam brancos naquela altura, então imagine como estarão agora. Em que os dias se vão aproximando da vinda do Senhor, em que o Senhor diz que, não é? Vós ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Irmãos, nós estamos a viver tempos, particularmente, em que só não vê quem quer aquilo que a palavra de Deus diz. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, e é tempo. Missão, irmãos, não é uma promessa futura, mas uma realidade atual. Jesus não aponta para o amanhã, Jesus aponta para o agora. A colheita não é algo a ser esperado, é algo a ser respondido imediatamente. A igreja não pode viver os planos futuros enquanto almas perdem-se no presente, irmãos. Isto não dói no vosso coração. Isto não dói no vosso coração, irmãos. No meu dói. No meu dói. No meu dói ver vidas partindo para o inferno, jovens, pessoas de mais idade, qualquer idade, partindo sem Deus, sem salvação. Dói no meu coração. Dói. Dói. Que Deus nos ajude, irmãos. Será que podemos ficar de pé?
Será que podemos fechar os nossos olhos, irmãos? Eu não quero alongar muito mais a minha mensagem nesta tarde. Não vos quero maçar. Porque eu creio que o fundamental está dito. O texto diz muita coisa. É importante, irmãos, levantarmos os nossos olhos e sermos uma igreja ativa. Escute, e não sermos uma igreja passiva. Há muitos anos que estamos a ser uma igreja passiva, irmãos. Precisamos de ser uma igreja ativa. Isso é bom, é para os mais jovens. Não, irmãos. É bom para todos. É bom para os jovens, é bom para os de média idade, é bom para os de mais idade. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma tarefa a cumprir. Todos nós podemos ganhar vidas para Jesus. Todos nós podemos fazer algo para Jesus. Todos nós, irmãos, podemos levantar a nossa cabeça e olhar e ver os campos que estão brancos para a ceifa. Louvado seja o nome do Senhor. A seara está madura. Jesus mostrou urgência, a oportunidade, a necessidade de nós sermos uma igreja missionária, não só para fora, mas também no nosso lugar. Olharmos à nossa volta, olharmos para o povo. Irmãos, estamos numa cidade tão grande, irmãos. Quantas pessoas tem Portimão? Irmãos, esta é uma igreja que devia estar ali com aquela galeria cheia. Devia estar com estas cadeiras cheias e mais apertadas. Mas se elas não estão, não é porque Deus não tem feito nada. É porque nós não temos feito nada. Porque a seara está pronta. Ele tem falado aos corações. O seu Espírito está contendendo com corações. O seu Espírito está contendendo com vidas, com jovens, com pessoas que precisam de ouvir uma voz, e essa voz é a tua para falares de Jesus e de salvação que há em Jesus Cristo. Jesus mostrou que a urgência e a oportunidade e a necessidade da missão. Porque a pergunta é agora? Agora? Sim, é agora. Não é amanhã, é agora. Amanhã nós não sabemos se estaremos cá, se não. Não deixes para amanhã. É agora que tu precisas de falar, de partilhar de Jesus. É agora que a seara está madura. É agora que os corações estão prontos. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que só vão ouvir o Evangelho. Ouve o que eu vou dizer. Há pessoas que só vão ouvir o Evangelho se tu falares. Escuta o que eu estou a dizer nesta tarde para ti. Há pessoas que só vão ouvir o Evangelho se tu falares. O pastor que vá lá, o irmão B, o irmão A que vá lá. Não, eles não conhecem, não sabem. Eles estão ao teu lado, são da tua família, são os teus amigos que estão desesperados, sem saber o que fazer à sua vida. Eles estão ali, precisam de ouvir falar daquele Jesus que tu tens na tua vida e que tu abraçastes. Há pessoas que só vão ouvir o Evangelho se tu falares. Há campos que só serão alcançados se tu fores, se tu te disponibilizares a ir. A pergunta hoje é: quem está pronto para ceifar os campos que estão brancos? Será que estás tu pronto nesta tarde para sair e ceifar? Será que estás tu pronto para ceifar? Ceifar dá trabalho. Sabe, no tempo de Jesus, o ceifar não é como agora, que tem as máquinas que vão ceifar. No tempo de Jesus tinha que se andar dobrado para ceifar e andar um dia inteiro a ceifar, a cortar o trigo, a rento, a terra. Fazia doer às costas, a cartar os molhos. Não é fácil. Não é. Mas aquele que faz a obra do Senhor, e como o nosso irmão dizia, aquele que trabalha deixando as suas lágrimas correr, o Senhor vai honrar o seu trabalho, o Senhor vai honrar a tua fé, o Senhor vai honrar, louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que honra, o nosso Deus é um Deus que abençoa e nos ajuda, louvado seja o nome do Senhor. Não sei se fazes parte desta multidão que ouviu falar de Jesus, como esta mulher
que ouviu, falou com Jesus, foi à cidade e trouxe os outros. Alguém te trouxe até aqui nesta tarde. Ou tu vieste por curiosidade. Não importa como vieste, o que é importante é que tu estás aqui. Eu quero perguntar se alguém está aqui nesta tarde que ainda não tem este Jesus que salva, que perdoa os nossos pecados. Mas eu sou tão pecador, eu já fiz tanta coisa, você nem imagina aquilo que eu já fiz, as besteiras que eu já fiz na minha vida. Não importa. O Jesus que eu amo, o Jesus que eu sigo, Ele tem o poder para te perdoar. Ele tem o poder para te receber de braços abertos e perdoar os teus pecados, transformar a tua vida, modificar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se está alguém nesta tarde que ainda não tem recebido este Jesus no seu coração. Não é um Jesus qualquer, não é esse Jesus que andam por aí a apregoar. Não. É um Jesus que salva e perdoa. Perdoa pecados, porque o nosso maior problema não é a cura das nossas enfermidades, é o perdão dos nossos pecados. Porque há muita gente que tem sido curada por Jesus, mas não quer saber dele. Não é importante a cura do corpo, é importante a cura da alma. Não sei se está aqui alguém que quer aceitar este Jesus. Faça apenas um simples gesto. Não é o levantar da sua mão que vai salvar a sua alma, mas é a intenção do seu coração em receber este Jesus, em experimentar este Jesus. Aí sim, a sua vida vai ser mudada e transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Será que está alguém nesta tarde que quer dar a sua vida a Jesus? Está alguém que provavelmente até andou desviado durante algum tempo e veio aqui, queria novamente ouvir alguma coisa acerca de Deus. E olha, viestes na hora certa, viestes no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Viestes porque o teu coração está pronto para receber a palavra de Deus. Estás cansado da vida que tens levado sem Deus. É tempo de te reconciliar. É tempo de te aproximares de Jesus. Não sei se está alguém aqui nesta condição. Eu não quero ser maçador, eu não quero ser aqui chato, mas eu não quero deixar esta oportunidade para ti de receber Jesus, de ter Jesus no teu coração, ter Jesus na tua vida, de veres o quão bom Deus é. Louvado seja o nome do Senhor. Será que temos alguém aqui pela última vez que quer aceitar Jesus, que quer reconciliar a sua vida com Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Paizinho querido, nesta tarde, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de poder partilhar a tua palavra, de poder partilhar aquilo que quem tu és. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua igreja em Portimão, obrigado pelos servos que tens colocado à frente da mesma, obrigado pelo ministério que tens levantado neste lugar, Senhor. Pai do céu, nesta tarde, Senhor, eu te agradeço por cada um, Senhor. Eu oro para que tu possas ajudar, Senhor, a tua igreja a levantar os seus olhos e a ver os campos brancos, Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Pai, neste tempo, Senhor, porque breve tu vais voltar, Senhor, mas queremos ver cada vez mais vidas consagradas a ti, queremos ver cada vez mais vidas salvas, queremos ver este evangelho chegar a todos os cantos da terra, queremos ver a tua palavra chegar mais longe, Senhor. Deus do céu, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Usa-me nas tuas mãos, usa a tua igreja, usa cada filho teu, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, para poder testemunhar de ti, Senhor. Senhor, enche a boca, Senhor, e o coração da tua igreja, Pai. Pai, eu oro a ti em nome de Jesus e para a tua glória e para a nossa bênção. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus.